Iniciamos aqui mais uma série de 5 episódios do Bíblia Fala. Vamos de segunda a sexta-feira, sempre neste mesmo horário, nesta estação de rádio e também no seu ponto de internet, quer seja pelo Facebook da rádio, quer seja pelo Up Channel. Já sabe que pode nos assistir, pode ver e ouvir o Bíblia Fala diariamente aqui na RCS e no Up Channel. Como ficou prometido na semana passada, nós iremos começar uma nova temática. Tínhamos muito para dizer sobre o Espírito Santo, mas vamos interromper, digamos assim, as nossas conversas sobre este tema para introduzirmos um outro também importante, também interessante. Eu acredito que ao longo destes meses que vamos falar sobre este tema, teremos muita coisa para dizer e ao mesmo tempo será sempre engrandecedor para a nossa vida espiritual podermos saber mais sobre o tema que escolhemos. E o tema que escolhemos foi nós podermos abrir quase versículo a versículo. Eu digo isto porquê? Porque são epístolas pequenas. Vamos tratar da primeira e da segunda epístolas de Pedro. Quase no final da sua Bíblia você encontra estas duas epístolas. São, digamos, duas epístolas muito interessantes e vamos ter a oportunidade com o Pedro Esteves de podermos falar muito sobre o que está ali relatado, aquilo que Pedro escreveu e a quem escreveu e por que escreveu. Antes de nós abrirmos 1 de Pedro e 2 de Pedro, nós iremos tentar esta semana dar uma imagem, um vislumbre daquilo que foi o próprio apóstolo Pedro, porque se conhecermos a pessoa, a forma como ele vem a seguir a Cristo, a forma como ele desenvolve a sua fé, a forma como ele se emprega, digamos, ou emprega tudo no seu ministério, eu acredito que será mais fácil para nós compreendermos quem foi e por que foi escrito estas epístolas. Daí que esta semana, ou este dia, melhor, Pedro, eu gostava de começar por te fazer uma pergunta que é muito, muito importante fazê-la, na medida em que será que nós podemos dizer sem risco aparente que o apóstolo Pedro é um dos personagens-chave nos Evangelhos, e temos 4 Evangelhos, que depois ele vai escrever também as suas 2 epístolas, entre os discípulos que Jesus escolheu e também entre a Igreja primitiva? Sim, não há dúvida que Pedro é um dos grandes personagens, se podemos chamar-lhe assim, centrais da história da Igreja cristã. Tu citaste aí alguns dos grandes momentos em que vamos encontrar Pedro nas Escrituras, mas realmente, mesmo olhando para a história, sabemos que a Igreja histórica cristã, ela, pela tradição, pelo menos, veio inclusivamente a dar a Pedro um lugar de destaque e um protagonismo muito grande. Daí que podemos dizer que no mundo cristão, e estou aqui a incluir todos os cristãos, praticamente em qualquer confissão religiosa, mas é evidente que a tradição cristã, ela coloca Pedro num lugar que o torna talvez um dos discípulos mais conhecidos. É evidente que no quadro da Bíblia nós temos que reconhecer que o apóstolo Paulo escreveu muito mais. Escreveu muito mais e tornou-se como um grande pilar, digamos assim, da estruturação e da teologia e até um pouco da organização da Igreja. E, de um ponto de vista bíblico, não agora tanto histórico ou da tradição, o apóstolo Paulo acaba por ser considerado muitas vezes realmente o grande pilar do cristianismo. Mas não há dúvida que Pedro desempenha também ele um papel essencial. Se nós pensarmos no número de histórias que nos Evangelhos Pedro aparece como um dos intervenientes principais nos seus diálogos com Jesus, nas suas intervenções, nas suas reações. Se nós pensarmos que Jesus, 3 dos seus 12 discípulos, ele teve uma relação especial com eles, chamou-os para alguns momentos especiais e que Pedro esteve lá presente. Claro, se nós pensarmos que o apóstolo Pedro teve um papel essencial no Pentecostes, não é? E falámos aqui durante os últimos meses, várias vezes do Pentecostes, esse grande momento de abertura quase da Igreja cristã, e que Pedro foi realmente o homem que ali pregou o Evangelho nesse primeiro grande momento, que Deus lhe deu visões mesmo que ajudaram a Igreja a abrir horizontes e fronteiras. Tudo isto são provas mais do que evidentes a partir das Escrituras de que o apóstolo Pedro teve um papel essencial e que Jesus o escolheu claramente e o chamou para esse propósito. Eu termino talvez esta introdução relembrando, e quase que podíamos usar isto como uma espécie de título para estes 3 meses que vamos estar aqui a estudar as cartas de Pedro,
relembrando as palavras de Jesus que um dia, numa conversa muito íntima e profunda com Pedro, lhe disse: apascenta as minhas ovelhas. Foi quase como um apelo, uma exortação e até um chamado, que nesse diálogo, no qual Jesus várias vezes dizia: Pedro, amas-me? Exato. E em resposta a essa indagação de Jesus, o Senhor o convidou a apacentar as suas ovelhas ou o seu rebanho. Aliás, Pedro foi aquele que, se calhar, foi mais efusivo, mostrando o quanto ele gostava de Jesus, o quanto gostava de estar ao pé de Jesus, mas também foi aquele que, pela Bíblia, nós vemos, foi aquele que o traiu, ou aquele que fica ali manchado claramente de uma traição que supostamente não era possível ter-se, não é? Sem dúvida. E ao longo desta semana, o nosso propósito, como dizias há pouco, vamos analisar um pouco precisamente olhar sobretudo para os Evangelhos, não ainda para as cartas de Pedro, e perceber aqui em 4 ou 5 histórias que nos ajudem a compreender realmente a personalidade de Pedro, o seu relacionamento com Cristo e todo esse grande legado, no fundo, que ele, como discípulo de Cristo, depois transportou para o seu papel como pastor das igrejas. Então, eu proponho a todos aqueles que nos veem e nos ouvem, se tiverem a sua Bíblia, seguirmos nesta linha de pensamento que estás a dar, ou nesta proposta que estás a fazer, de nós abrirmos a nossa Bíblia em Lucas capítulo 5, para lermos aqui alguns versículos, desde o 1 até ao versículo 9, e vermos este relato que nos fala da pesca maravilhosa. Acredito que muita gente já ouviu, já leu, já conhece bem esta passagem, mas é sempre importante nós irmos à fonte, à Bíblia, e podermos ver o que a Bíblia tem para nos dizer. Diz que certa vez, capítulo 5 de Lucas, versículo 1 a 9, certa vez, quando a multidão apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores haviam descido deles e estavam lavando as redes. Entrando ele num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra e sentando-se, ensinava do banco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faste ao largo e lançai as vossas redes para a pesca. Ao que disse Simão: Mestre, trabalhámos a noite toda e nada apanhámos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Feito isto, apanharam uma grande quantidade de peixes, de modo que as redes se rompiam. Acenaram então aos companheiros que estavam no outro barco para virem ajudá-los. Eles, pois, vieram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois à vista da pesca que haviam feito, o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam. Esta é uma passagem fantástica, onde nós vemos não apenas o poder de Deus, mas também Pedro ali a mostrar claramente a sua limitação até na sua fé. O que nos dizem estas palavras que Pedro, no fundo, afirmou a Jesus sobre o tipo de homem que ele era? Eu acho que é interessante fazermos esta reflexão e, no fundo, tentarmos encontrar aqui, em cada uma destas histórias, esta e outras que vamos olhar esta semana, algumas características que definam a pessoa de Pedro e, de alguma maneira, também que nos inspirem. É lógico que nós nunca lemos a Bíblia só para obter uma informação fria, Claro. Saber quem era Pedro. Isso é interessante, mas talvez mais importante ainda que isso, ou a partir disso, é conseguirmos perceber até que ponto essas características nos são úteis, proveitosas, às vezes até pela negativa. Claro. Muitas vezes também aprendemos com os erros que outros cometeram. Então, em poucas palavras, eu diria que se há uma coisa que esta reação de Pedro, ao ver Jesus operar um milagre maravilhoso, ao reconhecer que aquela obra não foi resultado do acaso, ou porque naquele dia passou ali um cardume e a coisa correu bem, ao reconhecer em Jesus alguém capaz de controlar até as águas do mar e a sua vida, Pedro olha para isso e a perspectiva dele foi reconhecer o seu pecado. Mais do que o pecado em concreto, alguma coisa que fez de mal, é reconhecer-se como tão insignificante. E é evidente que o pecado é isso, não é? O pecado é a nossa insignificância, que infelizmente brota e dá fruto muitas vezes. E eu vejo aqui em grande medida uma certa genuinidade que marca a vida e as expressões do apóstolo Pedro. O que é que eu quero dizer com isto? É um homem que não quer parecer ou pretender ser isto ou aquilo. No fundo, Pedro não é uma pessoa dissimulada.
Acho que esta característica é muito interessante no apóstolo Pedro. Mesmo E apesar de Pedro ser o que era, Jesus gostava muito dele. Não é? Jesus apreciava muito, acredito que esta característica estava muito na base desse relacionamento. Nós percebemos ao longo dos Evangelhos que Pedro tinha muitos defeitos, Claro. como pessoa, no seu caráter, no seu temperamento, mas há uma coisa que parece clara, não é um homem dissimulado, é uma pessoa genuína. E, portanto, quando ele vê um milagre desta natureza, ele simplesmente diz, eu não sou nada. Quer dizer, diante deste grande homem, este Filho de Deus que aqui está, eu não sou nada. Isto é uma reação genuína, é a verdade. Portanto, acho que Pedro é muito inspirador para nós neste sentido de sermos verdadeiros, sermos genuínos. Uma ausência de uma tentativa, por vezes, de que nós, às vezes no politicamente correto ou por outras razões, tentar nos defender um bocadinho, pôr-nos em certas posições. Há certas ocasiões da nossa vida em que, se a verdade for que, olha, não consegui, então vamos simplesmente dizer não consegui. Se a verdade for, pá, sou fraco, fui fraco demais, então vamos dizer que somos fracos. Ou então, diante da grandeza de Deus, ficarmos siderados dentro dessa grandeza e reconhecermos a nossa fraqueza. Mas acho que Pedro é muito inspirador pelo facto de que é um homem que não se importa de dar parte fraca, eu vou usar esta expressão popular, para que Deus, e neste caso Jesus Cristo, pudesse ser honrado. Ele não se importou de ficar ele dar a sua parte fraca, porque ele foi genuíno e verdadeiro. E essa característica marca muito o apóstolo Pedro. Fica aqui esta característica, entre muitas outras que iremos descobrir ao longo desta semana. Por isso, já sabe, amanhã voltamos neste mesmo horário, aqui nesta que é a sua rádio em Lisboa e também pela internet em todo o mundo. E também, se nos quer ver e assistir ao vídeo, então poderá passar pelo Facebook da rádio ou então em opchannel.pt. Tudo dito por hoje, voltamos amanhã.